Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar como foram as primeiras semanas de verão aqui com as minhas suculentas. Na verdade tenho muitas atualizações para mostrar para vocês, tenho muitas coisas para mostrar para vocês, muitas suculentas, tenho que responder algumas perguntas, algumas dúvidas de vocês também. Tem muita coisa para atualizar da mudança. Aqui vocês estão vendo elas no dia 23 de dezembro. Essa daqui foi a primeira leva de suculentas que eu trouxe para cá. Todas essas aqui eu trouxe no dia 22. E aí, do dia 22 pro dia 23, choveu a madrugada toda. Eu ainda tava lá na outra casa e elas estavam aqui sozinhas. Eu fiquei bastante preocupada, mas deu tudo certo. As minhas suculentas não ficavam assim no tempo, então elas nunca tinham tomado tanta chuva assim de uma vez. Eu mal sabia o que vinha pela frente. Esses últimos dias, essas últimas semanas foram semanas bem chuvosas. Fazia tempo que eu não via um verão tão chuvoso assim por aqui. Então, nesse dia eu tava achando tudo lindo, as suculentas tudo molhado, todo mundo com aguinha no miolo. É até bom que dá pra vocês prestarem atenção na coloração que elas estavam. Elas tinham acabado de vir lá da outra casa, elas estavam estressadinhas, elas estavam tomando bastante sol também. E nessas últimas semanas o sol praticamente sumiu por aqui, então vai dar pra gente comparar aí como que elas estavam e como que elas estão atualmente. Aqui já foi no dia 25 de dezembro, 2 dias depois que elas tomaram chuva, e eu já tava aí prestando atenção onde que batia sol, onde que não batia. É bem chatinho, na verdade, quando você muda de casa assim, porque eu não tenho noção de como o sol vai bater nas próximas estações. Então, talvez no verão aqui não bata tanto sol, mas aí pro outono bata sol numa parede diferente, bata mais sol nas suculentas. Então é bem chatinho esse processo aí da adaptação da mudança. As minhas suculentas ficaram espalhadas aí por uns dias, porque eu não sabia onde que batia mais sol, onde que batia menos sol. Aí até que chegou aqui nesse dia, eu decidi organizar elas todas bonitinhas, mais ou menos parecida com como eu organizava elas na antiga casa, mas elas organizadas desse jeito durou pouquinho. Aqui um dia depois, no dia 27 de dezembro, eu já tirei elas todas do lugar que elas estavam, porque começou a ficar muito nublado o tempo e parece que eu tava adivinhando porque caiu o mundo por aqui. Inclusive nesse dia eu tive algumas percas, eu deixei só algumas suculentas aqui perto da paredinha onde elas estavam. E ainda bem que eu tirei a maioria das minhas suculentas de onde elas estavam, porque senão eu ia ter muito prejuízo. Então a maioria das suculentas ficaram aqui atrás, debaixo dessa cobertinha. E eu deixei só as mais resistentes, ou então alguns vasinhos de algumas suculentas que já estavam acostumadas a tomar chuva. Na verdade, no primeiro momento deu uma chuvinha por aqui, mas não foi uma chuva tão forte. É tanto que vocês estão vendo aí que depois que parou de chover, eu vim aqui atrás, abriu até um solzinho, as suculentas estavam aí todas bonitinhas, com aguinha no miolo, eu acho que fica muito bonito. Então foi uma chuva de verão mesmo. Mas aí o problema foi a chuva que veio depois dessa, porque foi realmente uma tempestade de verão. Como sempre chove aqui no final do ano, no verão, geralmente o dia é bem quente, e vem aquela pancada de chuva bem forte no final da tarde. Mas nesse dia foi uma tempestade, tempestade mesmo. É tanto que tiveram muitos bairros, muitas ruas aqui da minha cidade que chegaram a alagar, então realmente foi bem feio. E eu já cheguei até a mostrar para vocês alguns trechos dessa chuva desse dia. Mas agora eu vou deixar mais um pouquinho aí para vocês verem um pouco mais dessa chuva, um pouco mais de como foi.
Bom, então agora sim, vocês viram aí umas imagens da chuva. E agora a parte do estrago, né? Começando aí por a minha cuia de Echeveria Angel, que praticamente desmanchou inteira. Acabou que o vasinho dela estava bem embaixo de onde não tem calha. Então, como a chuva foi muito forte, como choveu bastante, a água estava caindo com bastante intensidade e aí o substrato acabou subindo. Tiveram muitas folhinhas, muitos miolos, tiveram muitas mudinhas de Echeveria Angel que eu não achei depois da chuva. Então, como choveu bastante, acho que as coitadas foram ralo abaixo. Então, esse foi um dos prejuízos que eu tive com a chuva. Poderia ter sido muito pior se eu não tivesse tirado o restante das suculentas dessa parede. Então, eu com certeza teria perdido muito mais suculentas. E de resto, acho que foi mais isso. Teve só um outro vasinho com alguns cactos, que o substrato também saiu fora, mas não machucou nenhum cacto. E mesmo os vasinhos que estavam bem distantes acabaram molhando aí com a chuva, então para vocês verem como o vento foi bem forte mesmo. Acabou molhando até alguns vasinhos de suculentas que são mais chatinhos aí com água, como por exemplo a titubãs, que eu sempre deixava o substrato dela sempre mais sequinho, porque ela tem uma tendência a despetalar com excesso de água e acabou tomando chuva, mas essas últimas semanas ela tá tomando bastante chuva. E aí, então, continuando, chuva, chuva e mais chuva por aqui. Fiz, então, a primeira gambiarra aqui na casa nova, que foi improvisar aqui um plástico em cima aqui de algumas das suculentas para ver se elas não tomavam tanta chuva, porque aqui já fazia uns 5, 6 dias mais ou menos que estava chovendo todo dia e nada de sol para secar o substrato, então elas já estavam com o substrato encharcado. Não dava nem tempo o substrato secar um pouquinho, por mais que o substrato seja bem drenável, não tem como secar, porque na hora que parava de chover, dava uma meia horinha, 1 hora mais ou menos, começava a chover de novo, então não tem plantinha que aguente. Até tem algumas plantinhas, algumas suculentas que eu deixei no tempo e elas têm aguentado bem. E o restante tá no corredor que não toma tanta chuva assim. Inclusive, olha só essa minha Echeveria Afterglow aqui, que já faz um tempinho que eu decapitei ela. Foi lá na casa antiga e já tava com raízes. E aí aqui, por exemplo, aqui vocês podem ver uma das suculentas que eu deixei aqui no tempo. Tá tomando chuva esses dias todos. Tem aqui o Sedum rubricum, tem esse vasinho aqui de Sedum bronze, de Graptocedum bronze. Tem outras plantinhas por aqui também, tipo esse meu vasinho aqui de crisântemo, lembra que eu comprei no Garden, mas já secaram as florzinhas, então daqui a um tempo eu vou ter que cortar essas flores secas. Mas ele brota, daqui a pouco tá cheio de florzinha de novo. Aqui do lado tem as mudinhas de rosa do deserto da minha mãe, que estão tomando chuva desde que começou a chover. E tem aqui o vasinho de mudinhas dela de Lola, que ela tá achando que os passarinhos estão comendo, porque era bem mais mudinhas do que isso. Mas olha só como elas estão ficando bonitinhas. E aí depois de passar alguns dias aí nublados, começou a abrir um solzinho durante a manhã, mas aí chovia do mesmo jeito de tarde, caía aquela chuvarada, mas um solzinho mesmo que fraquinho assim já ajuda, é melhor do que ficar o dia todo nublado. E aqui estavam as suculentas debaixo aí do plástico. Inclusive o plástico amenizou e não tá chovendo tanto nelas, mas alguns vasinhos ainda acabam molhando, ainda mais quando é uma chuva forte que nem tá chovendo nos últimos dias. E uma coisa que eu percebi foi que eu acabei perdendo algumas folhinhas dos berçários esses dias aí, de muita umidade, de muita chuva. Mas tenho que agradecer porque a maioria das mudinhas ainda estão muito bem. Olha só essas mudinhas aqui, desses caules decapitados, tem várias folhinhas aí. Então, no geral, as suculentas estão bem. Estão precisando de mais um solzinho, porque o sol tá bem escasso por aqui. No corredor, onde é a parte mais segura, digamos assim, para elas, que não toma tanta chuva, não bate tanto sol assim. Quando tem sol de manhã, bate aí 1 horinha de sol mais ou menos, então é bem diferente do que elas estavam acostumadas. Mas tô torcendo aí pro sol voltar, porque aí, por mais que não bata tanto sol assim nela, fica claro aí durante o dia todo.
bem diferente de quando tá nublado e chovendo, que fica escuro o dia todo no corredor, então até por isso que algumas começaram a estiolar. Mas essa época do verão é complicada. Na outra casa eu não tinha tanta dor de cabeça assim, porque ano passado eu não tinha tantas suculentas. Eu fiz alguns arranjos de suculentas também. Juntei algumas suculentas que estavam precisando, juntei algumas para ter menos vaso, ficar mais fácil também. Plantei até Afterglow aqui, coloquei nesse arranjo, ficou bem legal. E aqui vocês estão vendo que foi um dia que o sol apareceu de manhã. Então eu coloquei algumas suculentas que estavam precisando de um solzinho para tomar mais sol. Aqui atrás, onde vocês estão vendo, bate sol aí praticamente o dia todo. Mas não tem como eu ficar para lá e para cá com as suculentas. Pelo menos não com todas. Então eu peguei aí algumas. Uma delas foi essa daqui, que é a Graptoveria Super Primavera. Que ela já tem um caule um pouquinho mais alongado. Não decapitei ela assim que ela chegou. E ela deu uma estioladinha. A que eu percebi que estiolou mais foi a minha Graptoveria Margaret Happy, que estava super compacta, estava bem bonitinha, mas ela tomou muita chuva também. Ela não estava acostumada a tomar tanta chuva e como tem nitrogênio aí, ela deu uma crescida, mas estiolou também, então com o tempo eu vou ter que fazer uma decapitação nela, mas por enquanto ela vai ficar assim. E tiveram algumas suculentas que eu percebi que já estavam começando a sentir falta do sol, como essa Echeveria Tiny Burger, que eu tô achando ela com a coloração esquisita, tô de olho aí nela. Isso é até outro fator que influencia demais, né? As suculentas, quando elas estão aí alguns dias sem sol, elas não ficam com uma coloração tão bonita assim, mas toda hora eu tô de olho nelas. Inclusive já percebi que nesse arranjo aqui tem algumas folhinhas ali embaixo que começaram a apodrecer. Esse vasinho aqui, inclusive, tomou bastante chuva. Vocês podem ver que as suculentas deram uma crescida também. Inclusive, o colar de princesa, eu até tirei um pedacinho dele e coloquei nesse outro arranjo aqui, mas ainda tem bastante colar de princesa daqui. Acho que vou ter que tirar daqui com o tempo, plantar aí numa cuia, porque cresce bem. Mas olha só, no dia da chuva esse foi outro vaso que tava embaixo ali, de onde não tem calha. E o miolo dessas mudinhas aqui de Angel simplesmente sumiram. Então, não perdi elas, com o tempo elas vão brotar aí inteiras, mas a Angel eu já percebi que ela é um pouquinho mais sensível com chuva. Mas acabou que só prejudicou aí a Angel, essas outras estão super bem. Esse é um arranjo que já costumava tomar chuva na minha antiga casa, então já estava um pouquinho aí mais adaptado. Outra suculenta que eu percebi que começou a dar uma estioladinha também, começou a estiolar, foi esse aqui, que é o Graptopetal Impactphilum. Então já foi outro vasinho que eu trouxe para cá para tomar um pouquinho mais de sol também. Mas acho que no geral é isso. Tiveram outros arranjos aqui, outros vasinhos também que eu montei. Um deles foi esse aqui, que eu acho que esse aqui era um filtro de barro, ou um pedaço de filtro de barro velho. E tava plantado algumas plantinhas que estavam bem debilitadas aqui. Mas esse vasinho aqui, esse pedaço aí de filtro de barro, eu achei bem legal para plantar suculentas. E aí eu montei um arranjo com várias suculentas aqui, eu achei que ficou bem bonito. Vai ficar mais bonito ainda quando tiver sol, para elas tomarem mais sol. Tem algumas suculentas aqui, como por exemplo essa aqui, a Verederenberg, que tá estioladinha, mas com o tempo ela vai ficar bonita. Tô pensando até em fazer decapitação e deixar aí só o caulezinho pra encher de Derenberg aí. Mas eu achei que ficou legal, ficou aí meio rústico. Quando elas estiverem adaptadas vai ficar bem bonito. Coloquei algumas mudinhas aí de Graptoveria Ellen também, que com o tempo vai encher, vai começar a pender aí do vaso. E eu tenho notado que os vasos de barro têm me ajudado bastante agora nesses dias chuvosos. Lembram que eu comprei vários vasos recentemente lá no Garden, vários vasinhos de barro, e eu plantei as suculentas novas. Essas não sentiram nada desses dias de chuva, porque além delas estarem num substrato super drenável, o vaso de barro ele absorve o excesso de umidade, então não tive problema com apodrecimento, elas estão super bem. Só que a maioria das minhas suculentas ainda estão em vasinhos de plástico. E aí, aproveitando que eu tô mostrando aí os vasinhos, os arranjos que eu montei, outro vasinho que eu montei foi esse aqui, com Graptoveria Fantome. E eu aproveitei também para otimizar o espaço, eu plantei algumas mudinhas de Lovely Rose. E aí, nesses dias pós-mudança, eu li vários comentários de muita gente perguntando do Pseudomirinai, do Graptopetalum mirinai, como que foi fazer a mudança com ele. Vou contar pra vocês, vocês nem acreditam. Aqui está ele, na verdade. A princípio, né, não mudou muita coisa, tá aqui bem bonito. As outras suculentas eu fui trazendo aos poucos em bandejinhas, com muito cuidado. Ficou só o mirinai e mais alguns arranjos na outra casa grande. E o meu pai que colocou ele em cima do caminhão.
e acabou que quebrou bastante dele, principalmente aqueles brotinhos que ficavam já pendentes, que eu achava tão bonito. Poderia ter sido muito pior? Poderia, mas com o tempo ele cresce de novo, vai ficar pendente, mas ele vai crescer de novo, vai recuperar. Inclusive, ele nunca tinha tomado tanta chuva que nem tá tomando esses dias. Não sei se vocês vão perceber, mas eu tô achando ele com as rosetas bem mais gordinhas depois que ele tá tomando chuva. Tem uma metade dele que tá tomando mais chuva porque fica aqui embaixo da telha, onde não tem calha. Inclusive, de tão forte que foi a chuva do dia 27, tem algumas rosetinhas dele que estão até com as marquinhas aí de machucado. Ele realmente não estava acostumado a tomar chuva, mas até que ele tá aguentando super bem. E agora só resta ele se recuperar, crescer e ficar pendente aí igual ele tava. Mas acho que logo logo ele tá bonitinho, igual ele tava lá na outra casa. É claro que eu fiquei triste, né, por ter quebrado aí as mudinhas, os brotinhos aí pendentes dele. Mas acontece, poderia ter sido pior. Já pensou se ele tivesse virado assim de ponta cabeça? Que horror. Mas acho que esse foi aí mas acho que esse foi o acidente aí mais grave, entre parênteses, que teve na mudança. De resto, a maioria foi bem tranquilo. É claro que um vasinho aqui e acolá virando, mas acontece. E aí, para vocês entenderem, olha só, tem esse telhadinho aqui que tá com plástico e tem esse outro telhado aqui que vem da casa mesmo, que não tem calha. Então, toda a chuva que cai em cima da casa cai em cima das suculentas. Tem ainda algumas plantinhas que estão aqui no tempo direto, então tomam chuva e sol. E o resto das suculentas estão aqui no corredor, que tem essa proteçãozinha aqui, tem esse beiral aqui de telha, que protege aí elas da chuva, mas não protege 100% quando chove forte. Ou então quando é chuva com vento elas ainda tomam chuva. Só que o problema mesmo é o sol ou a falta de sol. É que esses dias o sol tá bem escasso. Então aqui, por exemplo, vocês podiam ver, já estavam com uma meia horinha mais ou menos que tinha começado a bater sol nelas. E o sol já estava indo embora, então tá um pouquinho complicado. Então para as suculentas tá um pouquinho complicado. Mas as folhagens que estão aqui no corredor estão amando. Elas gostam desse solzinho fraco, de uma chuvinha, então elas estão bem bonitas. Tem até umas suculentas que estão aqui no meio também. Esse aqui foi outro vasinho que eu pensei que ia dar trabalho. Meu pai que colocou em cima do caminhão, eu não tava lá nessa hora. E aí aconteceu de quebrar, de cair algumas folhinhas, mas de resto tá tudo certo. Aqui tem algumas folhagens minhas também, que estão bonitinhas. Tem maranta, tem costela de Adão. Tem esse vasinho aqui que acho que vocês ainda nem chegaram a ver, pertinho de me mudar. Eu tava vindo do mercado pra casa, eu achei esse vasinho aqui na rua, tinham jogado fora. As coitadas dessas samambaias aqui estavam torrando no sol. Várias samambaias aí diferentes, tem renda francesa, renda portuguesa. E aí falando em samambaia, olha só, se vocês vão reconhecer a minha samambaia americana, lembra que era uma mudinha que tava lá no macramê que eu fiz? Pendurada aí no macramê que eu tinha feito. Ela cresceu pra caramba, eu tive que tirar daquele coquinho. E aí plantei ela nessa cuia aqui, número 13, mas ela tá ficando bem grandinha. Eu comprei ela plantada no vasinho número 6. Fazem alguns meses e ela tá ficando bem bonita. Mas aí, né, como nem tudo são flores, olha só, falando em planta bonita, uma suculenta que eu tô achando que não tá tão bonita assim é a minha Echeveria Fukuyama. Não sei se é por causa das hastes florais, ela tá com essas duas hastes florais enormes. Tá com alguns brotinhos também. Não sei se é por causa da falta de sol também. Ela tá com um substrato bem úmido já faz uns dias. Tô achando ela meio amarelada, tô de olho nela esses dias. Tem várias suculentas, na verdade, precisando de replante, precisando plantar em substrato. E eu tô com um tiquinho de substrato aqui, então quando eu comprar outro saco de substrato desse, que eu tô achando mais prático do que comprar os componentes todos e preparar substrato. Não sai mais barato, mas é mais prático, dá menos trabalho. Então, quando eu comprar outro saco de substrato desse, vai ter muitos vídeos de replantes aqui no canal. Então, o clima tá assim, nublado, aí o sol vai embora, o sol volta, solzinho bem fraquinho. Então vamos acompanhar como que vai ser aí nos próximos dias, nas próximas semanas. E vamos acompanhar também as mudanças de algumas plantinhas que já estavam aqui na casa, como por exemplo essa Jade aqui, que estava bem debilitada. Eu podei ela aqui inteira. E aí daqui a alguns meses a gente vai acompanhar a transformação dessa plantinha aqui. É uma suculenta que tem potencial aí, ela já tá uma arvorezinha. Ela só estava num local aí inapropriado para ela, tava aí na sombra. Então com o tempo ela vai ficar bem bonitinha, a gente vai acompanhar aí a mudança dela. E como eu falei para vocês, tirando aí
a falta de sol, a chuva em excesso, as suculentas estão bem, as folhagens estão bonitas. As suculentas que eu plantei nos vasinhos de barro, em que estão com substrato e bem drenável, estão muito bem. Eu até coloquei elas aqui no tempo para tomarem chuvinha, porque elas já estão ficando aí desidratadas. Já nem lembro quantos dias eu já tô sem regar as suculentas, porque não tá precisando. Mas então, esse foi o vídeo de hoje. Quis vir mostrar para vocês, atualizar aí de como estão as coisas por aqui. É lógico que eu vou vir contar para vocês como que tá sendo, se eu perdi mais alguma suculenta, se parou de chover, se o sol voltou, se o sol foi embora de vez. Pelo que eu tô acompanhando aí em outros canais, no Instagram também, a maioria da cidade está assim, chovendo bastante, dando bastante dor de cabeça pra gente que cultiva suculentas. Então me conta aí se na sua cidade tá assim também. E se tiver, vamos torcer, né, pro sol voltar logo, porque não tá fácil. Mas então, já falei demais nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.